gente vai se adaptando aqui com tudo isso. Ok? Então, nossa aula começou. Eu estou tentando compartilhar uma janela com vocês. Uma guia do Google Chrome aqui. Olha só que maravilha. É esse daqui. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo? Estão? Estão vendo? Sim. Ok? Então, eu vou tentar, inclusive, colocar num modo de exibição melhor. Olha só que maravilha. Gostei desse recurso. Então, tá. Pessoal, então, vamos dar início aqui com a nossa aula. Vou utilizar esse negocinho aqui verde. Então, é o nosso módulo 7. Aula de empreendedorismo, módulo 7, com o tema pesquisa, analisando dados e planejando ações. Já de antemão, eu vou informar para vocês que essa aula, ela talvez seja um pouco curta, virtude também do nosso horário, que chegamos um pouco atrasados. Mas por quê? Porque para essa aula vocês precisam ter em mãos a pesquisa que foi feita na nossa última aula de empreendedorismo. Vocês lembram que eu tinha pedido para vocês fazerem uma pesquisa? Eu havia recomendado que a pesquisa fosse... Vocês poderiam seguir a pesquisa que o material recomendava, que era a análise dos outros anos do colégio de vocês, a fim de descobrir quais eram as expectativas que eles tinham, tanto a respeito do ensino médio, quanto a respeito da introdução na vida acadêmica, na faculdade, tudo o que eles esperavam, certo? Essa aula, ela tem um caráter um pouco mais prático, e ela pega essa pesquisa feita, a pesquisa que deveria ter sido realizada no bimestre anterior com a nossa última aula, certo? Aqueles que não fizeram a pesquisa com esse tema, tudo bem, vocês têm a chance de realizá-la, ou adaptar a pesquisa que vocês fizeram com os moldes do que a aula de hoje está trazendo para a gente, que consiste na análise de gráficos, na análise de tabelas, para a gente conseguir perceber o que determinado conteúdo, o que determinada imagem ou conteúdo de informação está trazendo para a gente. Então, vamos começar. Deixa eu colocar aqui. Queria mudar a grossura do pincel, mas enfim. Então tá, então vamos começar. Módulo 7, pesquisa analisando dados e planejando ações. Nessa aula a gente vai descobrir o conceito de tabulação, interpretação dos números e lições que se tiram de uma pesquisa, ou seja, as implicações que determinada pesquisa pode trazer para a gente. Eu tinha me desdobrado para conseguir fotografar essa tabela, mas vamos aí ver essa tabela juntinho. O que vocês conseguem ler aqui é uma tabela utilizada para discutir o tema da aula de hoje, que é o que os alunos querem de uma faculdade e de uma universidade. A gente consegue perceber os recursos visuais, ou seja, não é uma tabela que está sendo trazida em preto e branco, certo? Ela possui cores diferentes e legendas com as respectivas cores. A gente conseguir entender o que cada elemento dessa tabela está trazendo para nós. Isso é muito trivial e pode ser óbvio para vocês. Mas, gente, tem muitas pessoas que não conseguem entender as informações que uma tabela ou um gráfico traz para a gente, certo? Seja nesse modelo aqui, ou seja na interpretação de um texto. Então, aqui temos a porcentagem, 42%, 31, 21, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1. Essa tabela ela foi feita por um instituto, certo? Ele é mencionado depois abaixo sobre o instituto que fez isso. São informações que a gente também discorreu na nossa última aula. Existe sempre uma pesquisa, ela é encomendada por uma pessoa, por um grupo, é uma instituição que faz, ela seleciona as pessoas que serão pesquisadas em determinado período, em determinada época, ou seja, são todas as informações que a gente precisa ter em mãos quando vai analisar ou quando vai começar uma pesquisa, certo? No caso aqui, essa tabela traz as expectativas dos alunos. A maioria deles, 42%, traz a qualidade do ensino e bons professores, é a preocupação deles. 31% se preocupa se vai me preparar para o mercado de trabalho, ou seja, pessoas que já estão com um objetivo mais prático e querem o retorno financeiro do mercado de trabalho. 21% reputação e tradição da universidade, ou seja, existem pessoas que preferem o ITA, ou Mackenzie, ou até mesmo uma USP, ou aqueles que preferem as universidades federais. 5% se preocupam se ela é moderna e apropriada para o futuro, ou seja, os recursos tecnológicos que ela possui. 4% não possuem resposta, e aí aqui
3% custo da mensalidade, aqueles que pretendem fazer uma escola, uma faculdade particular, facilidade de ingresso, 2% também, localização em relação à minha residência, ou seja, aqueles que não querem se deslocar por de grandes distâncias para conseguir cursar o curso que desejam. A universidade com vocação e atuação comunitária, são pessoas que já têm um perfil mais comunitário, ou que precisam, ou que gostam desse tipo de ajuda. E um curso fácil sem a necessidade de estudar muito, que é 1%. Eu espero que vocês não participem desse 1%, porque todo curso será difícil e é necessário que vocês já se preparem. Independente do curso que vocês forem estudar, vai ter sempre aquela disciplina que não é muito do agrado da gente. No meu caso de filosofia, tinha lógica. Lógica que não é a lógica matemática que vocês conhecem, é uma lógica aplicada à linguagem, à lógica discursiva. Enfim, era uma matemática dentro da filosofia, eu achei que nunca teria matemática, mas tinha matemática filosófica dentro do meu curso. Ou seja, esse tipo aqui, desse 1%, são pessoas que vão se decepcionar muito com o curso. Por isso, sempre pesquisem o curso de vocês. Primeiras aulas de empreendedorismo. Então, há quem diga que a sociedade do século XIX vive o primado da imagem. A todo tempo estamos diante da propaganda, filmes, programas de televisão e fotografia. A comunicação, então, ela deve ser rápida. Estou cortando aqui a imagem? Não. Pronto. Aí, isso, aqui. Então, a comunicação deve ser rápida e com a interpretação de uma imagem caracterizada pela instantaneidade, reforça-se a ideia popular de que uma imagem vale por 1000 palavras, certo? Por isso, na hora dos meios de comunicação divulgarem dados estatísticos, os resultados de pesquisa, é comum que se recorram a gráficos que facilitem a compreensão dos números apresentados. Exatamente isso que ocorre com um exemplo que a gente teve acima, certo? A pesquisa citada na tabela foi feita pelo Sistema de Ensino e realizada pelo Instituto ProPesquisa em 2003. Foram ouvidos jovens de 15 e 18 anos, das classes A e B, alunos de 300 escolas no ano, espalhadas por 11 estados brasileiros. Os dados ajudam a traçar o perfil dos estudantes do ensino médio e pré-vestibular da rede privada de ensino no país, já que os 56 mil estudantes participaram da pesquisa representam, por amostragem, os 2 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 18 anos que pertencem à classe A e B, que cursa o ensino médio. Gente, nesse trecho a gente já está resgatando muito conceito já estudado, certo? Que é essa, por exemplo, uma pesquisa de amostragem. Ou seja, então aqui a gente tem, como que eu troco a cor do pincel? Não aparece. É que é esse. Não, enfim, vou continuar utilizando o verde. Então, aqui o conceito de amostragem, que é quando a gente não tem o público absoluto de uma pesquisa, mas a gente analisa determinados elementos integrantes dessa pesquisa que servem para desenvolver uma estatística, uma probabilidade de acordo com esse público maior. Esse é o sentido da amostragem. Ou seja, estou apenas resgatando aí um conceito já apresentado. O gráfico reproduzido acima mostra de modo sintético e claro o que os alunos esperam de uma universidade e percebe-se que existe uma grande preocupação deles, quase 15 vezes mais com a qualidade do ensino do que com a mensalidade da faculdade. Ou seja, a gente, analisando essas informações, trazendo tudo que o texto traz para a gente, são jovens de escolas particulares que pretendem entrar no ensino público gratuito, prezando então pela qualidade do ensino e não pela mensalidade que irão pagar nas escolas das universidades particulares ou faculdades particulares. Atividade 1. Pessoal, enquanto... Sim. Ah, tá, aqui era... Certo. Pessoal, aqui eu tô acompanhando o livro que vocês irão receber, certo? Então, por isso que a aula também será um pouco mais rápida, porque vocês não têm um livro físico para conseguirem acompanhar o desenvolvimento dessas atividades. Então, eu estou mostrando para vocês todo o material para vocês conseguirem executar ele ou realizá-lo quando receber os livros novos ou quando eu liberar os exercícios pelo plural. Eu acredito que não vai dar para fazer muitos, porque a maioria deles vai depender de tabela. Então, a tabela que vocês vão precisar fazer para me retornar a pesquisa que vocês fizeram, me enviem pelo meu e-mail, beleza? O e-mail que eu vou enviar para vocês no grupo e na liberação dos exercícios do plural e com a disponibilidade dessa aula também.
Então, nas últimas aulas do módulo anterior, ou seja, no nosso livro 2, foi feita uma pesquisa com os alunos de sua escola para verificar o que eles esperam do ensino médio. Agora é hora de analisar as respostas obtidas. Vamos, então, tabular os dados. Esse aqui é um dos primeiros objetivos dessa aula, que é a definição do conceito de tabular, de tabulação. O verbo tabular, que originou do substantivo tabulação, muito usado no universo da pesquisa de mercado, significa organizar informações em uma tabela. Uma tabela ou um gráfico são maneiras fáceis de visualizar os resultados de uma pesquisa. Porque se a gente vai pesquisar alguém, a gente pode mencionar quantas pessoas foram entrevistadas, as perguntas que foram feitas, só que com uma tabela isso fica muito mais agradável de se visualizar, sem falar que fica mais fácil de compreender, ok? Então, questão 1. Vocês vão precisar completar a tabela a seguir, essa tabela aqui abaixo, que é a mesma tabela que o material traz para a gente desde lá do início do livro 1. Por quê? Porque o material está tentando orientar vocês de forma clara para a escolha do curso ou os objetivos profissionais ou acadêmicos que vocês vão desenvolver ou que já possuem. Certo? Essa é a mesma tabela que vocês já estão habituados e já estão familiarizados. Então, vamos completar a tabela a seguir com as respostas, o número de aluno em cada opção, obtida pela sua turma, ou seja, a pesquisa que vocês realizaram no último módulo, vocês vão trazer aqui essas informações e completar a tabela dessa forma. Tem alguém com a... Por que, vixe, Henrique? 11:10. Tem alguém que já está com essa tabela ou que está com esses arquivos fácil aí para a gente conseguir desenvolver junto? Acho que não, né? Bom, enfim, vocês vão... Eu tenho. Então tá, José. Então, se você tem, eu acho que fica mais fácil de você conseguir. Então, com os números que você tem, com a pesquisa que foi realizada, você vai colocar um número absoluto de pessoas, ou seja, teve um número X de entrevistados, esse número X de entrevistados, eles dão a resposta para cada uma dessas opções oferecidas na sua pesquisa, certo? O material, ele contava com as aulas presenciais. Em virtude da situação em que a gente se encontra, as aulas presenciais foram comprometidas e o número de entrevistados tende a despencar drasticamente, certo? Então, se vocês conhecem alunos de outros anos, eu recomendo que façam essa pesquisa com maior número, certo? Tanto do segundo como do terceiro, inclusive com o próprio pessoal da sala de vocês, para conseguir um número maior, porque num exercício que vai vir depois, vocês têm que oferecer as pesquisas que vai ser executada na primeira série, na segunda série e na terceira série do ensino médio, certo? Então, eu recomendo que essa pesquisa seja refeita no caso daqueles que não possuem um número maior, um número grande de entrevistados. Para a gente conseguir traçar aí o perfil do que acontece com a mente de vocês conforme os anos vão passando. Hoje vocês têm uma certa preocupação por estarem no primeiro colegial. No segundo terão outras e no terceiro terão outras. E é importante fazer esse tipo de pesquisa para conseguir clarear a mente de vocês a respeito dessas decisões que serão tomadas em cada época de suas vidas. Beleza? Fiz com 3 alunos do terceiro, tá bom? Olha, José, você só conhece esses 3 alunos porque seria o caso da gente conseguir um número maior, tá? Para conseguir as constatações que eu acabei de citar, certo? Bom, acho que dá para a gente conseguir as implicações a respeito da pesquisa, mesmo com esse número reduzido, no caso do José, que fez com 3 alunos do terceiro. Mas é bom ter alunos do segundo também. E com esses alunos do terceiro, precisa ser suficiente para a gente conseguir desenvolver aí os objetivos que eles traçaram. Se eles estão preocupados em conseguir o diploma, ou se estão preocupados com o mercado de trabalho, ou bem nos exames dos vestibulares, certo? De acordo com as respostas, se elas atendem grande parte do que foi sugerido na pesquisa, a gente consegue aí fazer um número reduzido. Diga, Duda.
Esse é aquele das letras, que tem C, A, B? Isso! Porque eu Aquele que fiz com mais gente. você Se fez com você mais quiser. gente? Ah, isso é bom, isso é bom. Ah, é bom com mais gente, porque aqueles que a gente fez com as letras foi feito na escola, né? Lembra? Era do primeiro livro, se eu não me engano, certo? Sim. Sim, aí teve uma nova pesquisa feita no segundo livro, onde vocês faziam com outras pessoas. Eu recomendei que não precisaria ser necessariamente dos outros anos, mas agora essa pesquisa exige que seja com os outros anos da escola. Então, aqueles que conhecem, por favor, entrevistem os alunos do segundo e do terceiro. Não precisam ser todos, vocês não conhecem todos os alunos, mas seria interessante para contabilizar aí as respostas deles, certo? Cadê? Aqui. Então, estão compartilhando, certo? Então, vocês vão preencher essa tabela com os números dos entrevistados que vocês contabilizaram e vão para a questão 2. Coloque em ordem decrescente, começando da resposta mais obtida, as 3 respostas que mais aparecem na pesquisa. Bom, vocês vão fazer essa pesquisa. Vou entrevistar os alunos aí que vocês conhecem para conseguir gerar essa estatística. Será uma pesquisa feita por amostragem. Certo? Aqueles que conhecem o número reduzido farão por amostragem. Os outros farão por público absolutos, que conhecem o maior número. Então, aí vocês vão pegar as respostas que foram mais... As respostas que os alunos entrevistados mais deram, vão colocar de forma decrescente. Aquela mais respondida, a segunda mais respondida e a terceira mais respondida. Certo? Ficou claro esse ponto? Que é bem simples. Então, 3. A resposta outra expectativa obteve pelo menos 10% dos resultados. Em caso afirmativo, o que esses alunos esperam do ensino médio? Ou seja, aqui a gente está analisando as respostas que foram escolhidas em primazia. O público que escolheu essas respostas com critério. Existem aqueles que não se sentiram atendidos com essas respostas e assinalaram outra expectativa, sempre informando que outra expectativa seria essa, certo? Então, para a gente conseguir lidar bem com essa pesquisa, a gente não pode simplesmente trazer aí os resultados que venceram, mas a gente precisa também informar o que o público reduzido está esperando, nesse caso, na pesquisa, as outras expectativas em relação ao ensino médio. A atividade 2. Os especialistas em pedagogia costumam dizer que as expectativas de um aluno em relação ao ensino médio podem variar muito ao longo dos 3 anos que compõem esse ciclo da vida escolar. É aquilo que eu acabei de mencionar a vocês, né? É um período de muitas mudanças, então isso é razoável que aconteça, certo? Isso ocorreria não só porque os estudantes vão adquirindo mais maturidade com o passar dos anos, mas também porque a proximidade com o ensino superior poderia mudar suas expectativas. Vejamos essa mudança, se essa mudança ocorre em sua escola, certo? Então, é exatamente aquilo que eu já mencionei anteriormente. Vocês estão agora com alguns objetivos na cabeça. Vocês se preocupam ou com os estudos em si, ou com o mercado de trabalho, ou com o vestibular. No terceiro, as preocupações são completamente diferentes. Serão não somente com o ensino, mas na capacidade de passar no vestibular, ou em qual vestibular vocês querem passar, ou no curso que vocês vão escolher. Enfim, acho que deu para visualizar bem. Às vezes parece muito repetitivo, mas esse é o intuito do material, tentar desenvolver essa capacidade de escolha em vocês. Então, atividade 1, que aqui é aquilo que eu mencionei. Então, tabule agora os dados obtidos, distinguindo as 3 séries do ensino médio, certo? O José falou que ele conhecia 3 alunos do ensino do terceiro, certo? Então, aí ele vai vir com esses alunos que ele entrevistou e vai colocar aqui a resposta deles, certo? Aí o ideal é vocês também fazerem essa pesquisa. O primeiro colegial vai ser mais fácil de entrevistar porque é da própria turma de vocês. Então, vocês conseguem descobrir como que a turma está lidando com o ensino médio, principalmente nessa fase agora de isolamento, certo? Vocês têm a pesquisa que foi feita quando estávamos no ensino presencial e anterior que fizemos. Agora as coisas mudaram. Então, vocês voltem a entrevistar os seus colegas
para descobrir se essas decisões se mantêm ou se alguma coisa se alterou daí. E a mesma coisa com o segundo colegial. As mesmas perguntas a respeito das expectativas do ensino médio, tanto como da universidade e dos vestibulares, certo? Considerando agora só os resultados percentuais, complete a tabela seguinte. Aqui seria o caso de vocês buscarem auxílio ou do professor de matemática ou do aluno que possui mais facilidade com a matemática, para conseguir fazer esses cálculos percentuais e descobrir aí a porcentagem das respostas, tanto do primeiro, como do segundo, como do terceiro, certo? Na tabela que vocês vão enviar tudo isso, provavelmente não vai dar para ser realizado pelo plural. Então, novamente, eu aguardo o envio dessas tabelas pelo meu e-mail, que é o carazlucas@gmail.com. Depois eu vou enviar isso certinho para vocês, certo? Então, aqueles que tiverem dificuldade em realizar essa parte que já exige um pouco mais de matemática, tudo bem também. Aí a gente vai fazer juntinho numa próxima transmissão para comentar esses resultados. Beleza? Questão 3. A incidência de qual resposta mais aumenta com o passar dos anos? Você é capaz de formular uma explicação para isso? O que essa questão 3 está pedindo? Existem respostas que vão aumentar através do ano ou respostas que vão diminuir conforme os anos passam. E vocês vão precisar analisar a entrevista que fizeram, os entrevistados, e tentar formular uma razão para o motivo disso acontecer, certo? Acho que essa é a parte mais interessante, onde vocês vão tirar conclusões a respeito do que das decisões que são tomadas em cada um desses anos, certo? 4. A incidência de qual resposta mais diminui com o passar dos anos. Ou seja, aqui é para vocês constatarem, tentarem explicar por que determinada questão aumenta com o passar dos anos e aqui por que determinada questão diminui, certo? Para encerrar, existe uma máxima que diz que com números não se discute. Trata-se de uma meia-verdade, pois os números sozinhos não falam. Eles precisam ser tabulados, analisados, interpretados e usados como ponto de partida para ações futuras. Aí sim é possível torná-los como argumentos dignos de credibilidade, portanto, como ferramentas para o empreendedor que vai utilizar esses resultados de pesquisa. Se a pesquisa é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento, pois por meio dela é possível saber as expectativas do público-alvo, a posterior tabulação com análise dos resultados é igualmente fundamental, pois só assim se pode planejar ações de modo mais criterioso, certo? Então, se a pesquisa que foi feita até então se direcionava apenas ao ensino, aqui a gente a escolha de vocês, aqui a gente está vendo como que um empreendedor consegue se beneficiar desse tipo de pesquisa, certo? Essa análise não é meramente estatística. Não se trata de produzir gráficos e tabelas desligados da realidade. Na verdade, é preciso conhecer o universo pesquisado, entender os valores do público-alvo e buscar outras fontes de informação para tomar decisões corretas. Então, no caso da pesquisa citada lá no começo da aula, aquela tabela onde analisa o que os alunos esperam das universidades e faculdades, as opiniões, onde foi analisadas as opiniões dos alunos, essas opiniões elas devem ser comparadas às dos pais e às dos professores. Por exemplo, já que o caminho do ensino no país está longe de ser facilmente explicado. Mas a utilidade da tabela que foi apresentada no início da aula, ela já possui uma grande vantagem para aquele que pretende criar o seu sistema de ensino ou uma escola particular, porque ele vai conseguir traçar o perfil do público-alvo que ele precisa e o tipo de material, ou tipo de serviço que ele vai oferecer para essas pessoas, certo? Então, tarefa mínima, que é aquilo que vocês executam em casa. Muitas vezes um bom texto de jornal emprega números que podem ser frutos de pesquisa ou de resultados estatísticos para defender uma determinada opinião. Nesse caso, eles são usados com uma intenção argumentativa. É o caso do artigo do Gilberto Dupas, publicado no Estado de São Paulo em março de 2004. Certo? Aqui esse é um texto onde eles estão analisando aí a relação que fazem entre a falta de ensino e o desemprego, a queda do PIB de um país, certo? De acordo com esse texto, essas informações elas podem ser tendenciosas
onde elas não se articulam tão bem com a realidade, certo? Então, uma afirmação verdadeira feita fora do adequado contexto pode ser tão perniciosa quanto uma alegação falsa. É o que tem ocorrido com a nova ofensiva hegemônica que tenta atribuir ao baixo nível educacional da América Latina a origem de todos os males da estagnação, a péssima distribuição de renda. Então, aqui são trechos desse artigo feito pelo Lucas. Fôssemos nós capazes de formar mais 50 mil engenheiros e outros tantos advogados e médicos. Estariam eles todos empregados e contribuiriam imediatamente para a retomada do desenvolvimento autossustentável de que tanto necessitamos. Como se a formação já presume a automática introdução no mercado de trabalho. Enfim. Caricatura à parte, é interessante observar os números recentes do Brasil, para tirarmos algumas conclusões. No período de 94 a 2001, a escolaridade nos níveis médios e superior aumentou significativamente no país. As matrículas do ciclo de médio cresceram 70% e o número de jovens que concluíram essa etapa dobrou. No nível superior, as matrículas aumentaram 62%, crescendo 32%. A quantidade dos que concluíram com êxito a faculdade, Finalmente, em programas de pós-graduação, o aumento do curso foi de 40% e as matrículas da pós-graduação federal evoluíram 142%. Ou seja, aqui são as estatísticas mostrando o crescimento das matrículas e do ensino. Certo? No entanto, apesar de um aumento importante, em alguns casos impressionante, da escolaridade do padrão educacional, o país teve, entre 95 e 2003, uma estagnação do PIB per capita, 0,6% anuais. Por outro lado, em matéria de concentração de renda, o quadro geral manteve-se com mínimas variações durante todo o período, enquanto os 10% mais ricos continuam a se apropriar de 41% da renda total metropolitana. Os 10% mais pobres também mantêm seu irrisório 1%. Se somarmos os 30% mais ricos, sua participação na renda total metropolitana caiu ligeiramente de 70% para 68%, enquanto a dos 30% mais pobres subiu de 6% para 7%, portanto, quase nada se alterou. Olha a quantidade de números e de porcentagens trazidas nesse último parágrafo. Ou seja, uma pessoa que não tem uma leitura atenta, uma pessoa que não presta atenção nas informações que o texto traz para ela, ou as informações contidas numa tabela, como no caso da primeira que a gente viu, uma pessoa se perde nesses números e às vezes pode acabar acreditando em qualquer verdade que essas estatísticas podem trazer. Existe um negócio chamado correlações estatísticas, onde você pega acontecimentos no mesmo período e faz deduções estapafúrdias. Por exemplo, o consumo de margarina e o crescimento do número de divórcios, um exemplo, certo? Existe um site que trabalha com esse tipo de informação. Mas isso, eu só estou citando isso para citar aí a preocupação com os dados numéricos. Então, nessa atividade que vocês realizarão em casa, de acordo com o material, traz aí a interpretação do texto apresentado. Ou seja, se a leitura de um gráfico pode parecer fácil para vocês, agora com a leitura desse texto, com esse monte de números, a gente descobre que a interpretação é um pouco mais difícil. E é exatamente isso que vocês vão ter que fazer nessa lição. No primeiro parágrafo do texto, o articulista, aquele que apresenta esses dados, apresenta uma afirmação da qual ele vai discordar no restante do texto. Que afirmação é essa? Ou seja, tem que prestar atenção nas leituras, naquilo que ele afirma, naquilo que ele discorda. 2. De acordo com o terceiro parágrafo do texto, o nível de escolaridade melhorou entre 94 e 2001. Que dados o articulista apresenta para tratar dessa questão? Ou seja, aqui vai ser só para vocês extraírem o que precisa desse texto para responderem essa questão. É leitura, pessoal. 3. Se a afirmação apresentada no primeiro parágrafo do texto fosse uma verdade absoluta, qual deveria ter sido a consequência natural, levando em conta sua resposta à questão 2? Ou seja, aqui vocês dão uma resposta, onde apresenta esses dados. Então, vocês aqui precisam reformular essa resposta de acordo com o que está sendo exigido na pergunta 3. Ou seja, se aconteceu o aumento no ensino, então qual que era a consequência que deveria acontecer? Qual que era a consequência natural? Mas não ocorreu. E quarto,
O último parágrafo do texto permitiria afirmar que, com números, não se discute. Por quê? Pessoal, essas questões aqui, elas são de caráter interpretativo, certo? Que é um ponto muito importante, que é um ponto que eu considero importante, análise principalmente não só de empreendedorismo, mas tanto nas outras matérias de filosofia e sociologia que eu tenho com vocês. Ou seja, é aí que eu consigo analisar como está a leitura. É algo que eu recomendo também para vocês treinarem a leitura de vocês, ou com gibi, ou com o livro que vocês gostam, para conseguirem ler de forma mais fluida e conseguirem extrair as informações que precisam. Como a nossa aula está acabando, não vai dar para eu ler esse texto junto com vocês. Mas esse texto traz um dado interessante, que é sobre os números de corrupção no país relacionados à imagem do Lula e do Congresso. Por que isso é interessante? Porque a pesquisa de opinião constata que o pessoal acredita na corrupção do Congresso. Por quê? Porque os escândalos, eles mencionavam, na época de 2005, onde essa pesquisa foi feita, associavam os escândalos de corrupção ao Partido dos Trabalhadores. Era inegável a corrupção relacionada ao Partido dos Trabalhadores. Só que essa indignação só caía em cima do Congresso dos Deputados. A imagem do Lula quase ficou foi inabalável. Sabe? Ele se manteve forte nas pesquisas que foram feitas, mesmo com os escândalos de corrupção e mesmo com esses escândalos denunciando o partido que ele pertencia. Certo? Então, esse texto, ele traz essa informação para vocês, com esses números de escândalos de corrupção, só que expõe que apenas o Congresso teve consequência negativa, enquanto a imagem do Lula se mantém intacta. Aí o texto promove a reflexão de vocês. Por que vocês acham que isso acontece? Certo? É basicamente isso que essa última atividade traz para a gente. Certo? Vou parar aqui a apresentação disso. Pessoal, já estourou aí o nosso horário, alguns já saíram. Eu agradeço a participação de vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me enviar tanto no chat privado, como através das respostas. Certo? Obrigado, boa aula aí para vocês. Até semana que vem e uma ótima semana. Certo? Tchau, tchau.